Olá, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Muitas vezes, quando fala de coração, a gente pensa logo, né? Esse músculo cardíaco que está aqui, que a gente sente aquele aperto, aquela angústia. Mas o que é que a Bíblia fala a respeito do nosso coração? E como devemos lidar com ele, né? Em nosso favor. E a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, ela está lá, eu estou aqui com minha Bíblia em mãos. Ela está lá em Mateus capítulo 15, a partir do 19, que diz assim: Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ainda que a gente sinta as emoções aqui em nosso coração, tudo que a gente sente, né, reflete aqui alegria, raiva, ou todo e qualquer tipo de sentimento, ela não procede daí. Na verdade, o nosso músculo cardíaco, ele só recebe aquilo que procede da nossa mente, de todo pensamento guardado e interpretado, toda a memória interpretada, ou seja, para cada circunstância que a gente vive, o nosso cérebro ele tem um sistema que ele vai buscar em experiências passadas uma referência para que ele venha a reagir. Ou seja, se lá nas nossas memórias guardadas tiver coisas ruins, o que é de fato comprovado que experiências marcantes e traumáticas, elas tendem a ficar mais fortes em nossa mente. Por isso que a gente lembra tão facilmente de coisas ruins que aconteceu. E quando vem algo que é parecido ou semelhante, automaticamente a gente lembra, a gente traz a memória. Mas o que é que a Bíblia diz? Que para nós trazermos à memória aquilo que nos traz esperança. Ou seja, se nós cultivarmos em nossa mente pensamentos ruins, memórias ruins, e a gente não identificar e lidar com elas, saber lidar com elas, isso vai diretamente influenciar no nosso comportamento, porque toda a comunicação interpretada, ela vai gerar uma imagem em nossa mente e às vezes, quantas vezes a gente já reagiu e pensou algo e depois viu que não era bem assim como a gente estava pensando, porque a gente agiu no calor da emoção. O nosso cérebro, ele produz neurotransmissores que eles vai mandar uma reação química para o nosso músculo cardíaco, ou seja, para cada emoção ruim guardada, cada lembrança ruim ativada, vai gerar neurotransmissores e hormônios chamados endorfina e noradrenalina. Esse hormônio é que dá aquele sentimento de aperto, de angústia, de raiva, de rancor. Mas para cada sentimento, emoção boa que é cultivada, cada pensamento bom, cada lembrança feliz que a gente traz à memória, vai produzir outro tipo de descarga química que vem do nosso cérebro, que é os hormônios chamados ocitocina e endorfina. Então, quando a gente se sente bem, quando a gente se sente feliz, quando a gente recebe uma palavra, que a gente se alegra, que a gente se anima, é porque produziu ocitocina e endorfina. Mas quando a gente ouve algo que aquilo nos deixa enfurecidos, é outro tipo de hormônio. Ou seja, daquilo que cultivamos em nossa mente, nosso cérebro, vai responder automaticamente através de um nosso comportamento. Ou seja, pode gerar um bom comportamento, uma boa emoção ou um mau comportamento. As emoções, elas ruins ou boas, elas não têm como ser evitadas. Nós iremos sentir porque tudo que acontece no nosso exterior vai produzir um tipo de emoção diferente, mas nós podemos o quê? Identificar e nós podemos governar, gerenciar essas emoções e impedir de que pensamentos maus, ruins, malignos venham a ser cultivados em nossas mentes. Nós podemos trazer à memória coisas boas, lembranças boas, ressignificar memórias ruins, porque tudo a gente pode ver um lado bom, até nas coisas extremamente ruins. Você pode chegar lá e olhar assim, tudo bem, ali era tudo que aquela pessoa tinha para me dar naquele momento, porque o homem mau tira coisas más. É como lá em Mateus capítulo 12, a partir do 33 ao 35 diz assim: ou dizes que a árvore é boa e o seu fruto bom,
Ou dizes que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Ou seja, eu não posso chegar em uma árvore, uma macieira, e esperar que ela brote uva. Ela vai brotar maçã. Para que a árvore para produzir uva, tem que ser videira. Ou seja, a gente não tem como cultivar coisa ruim na nossa mente, se alimentar nossa mente de pensamento ruim, de coisa ruim, e depois querer que venha sentimentos bons e comportamentos bons. Não vai acontecer assim. E no 34, diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, se só tem coisa ruim na minha mente, como é que eu vou falar coisa boa? Como é que eu vou interpretar como de uma maneira boa se na minha mente só tem pensamento negativo? Só tem pensamentos malignos, pensamento de mal, pensamento de vingança, pensamento de ódio, lembranças ruins. Então, a nossa boca vai falar, a Bíblia diz, a boca fala o que o coração está cheio. A própria ciência e a própria estrutura do nosso corpo e do nosso cérebro já revela tudo que está escrito na palavra. No 35 diz assim: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas mais. Ou seja, onde é esse bom tesouro? Onde é esse depósito que a gente tem? A nossa mente. E aí, nós sabendo disso, vamos guardar o que de precioso? O que é que nós vamos dizer que é importante para nós? Será que é importante cultivar certo tipo de pensamento? Será que é importante alimentar certo tipo de memórias? Elas vão vir, mas a gente vai ficar alimentando ou a gente vai pensar em coisas boas? Colocar coisas diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, diante do nosso convívio, que venha gerar pensamento bom, que venha gerar uma mente saudável. Nossa geração está adoecida na mente, por quê? Porque é uma geração que vive diante de telas, se alimentando de mais notícia, de coisas ruins, de informação negativa. E a consequência disso é pessoas cada dia com a mente mais doente. Mas a gente pode fazer diferente. Purificar o nosso coração e purificar a nossa mente. Se a mente estiver limpa, se nós alimentarmos ela do que é bom, vai produzir fruto bom. A mente é um depósito, como já foi dito, né? E o que nós vamos guardar de precioso nesse lugar? Como vamos cultivar? Como vamos cuidar da nossa mente? É necessário vigiar o que nós estamos guardando. No Salmo 119, olha o que o salmista diz, o 10 e o 11. De todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Ou seja, não me deixe esquecer, porque se a gente esquece, porque a Bíblia manda lá no Salmo 1 que a gente deve meditar de dia e de noite, porque senão a gente esquece. Senão a gente perde, tem a tendência de esquecer aquilo que está lá. O Senhor mandava, coloca nos umbrais da porta, ensina aos seus filhos todo dia. Por quê? Para que venha gerar uma mente saudável, uma mente transformada, uma mente limpa, uma mente que creia e obedeça a palavra do Senhor, porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E no 11 ele diz assim: escondi aonde? No bom tesouro a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A gente tem a tendência de esconder o quê? O que é precioso. Você guarda o seu dinheiro em qualquer lugar? Hoje em dia, com tanto assalto, você tem um celular caro, você anda vacilando pela rua para que ele seja roubado? Da mesma forma, aquilo que é bom tem que estar escondido, bem guardado em nossa mente. Mas aquilo que é ruim, o lixo que a gente tem, produz em nossa casa, todo dia a gente joga fora, né? Todo dia a gente pega o lixo, recolhe o que não presta e lança fora. Assim, todo dia a gente precisa fazer uma faxina na nossa mente. Lançar fora o que é ruim para estar abrindo espaço para aquilo que é bom. Limpar o nosso pensamento. E quem é que faz isso? Essa limpeza?
A palavra de Deus. Quem é que transforma a nosso entendimento, ou seja, a nossa maneira de interpretar a vida? Porque quando a gente se converte, a gente muda. Porque a gente passa a identificar nossas atitudes erradas que a gente antes não via. Porque ela revela o caráter de Deus, que é bom, e ela revela também o nosso caráter. E o nosso caráter, ele só vai ser transformado se nós tivermos uma mente pura, limpa e saudável. Ou seja, os princípios do reino de Deus, através desse relacionamento, essa fé na palavra, na verdade. Muitas pessoas, elas nem conhecem a palavra de Deus, mas elas receberam de alguém um ensinamento que ele está totalmente respaldado na palavra. Todos os bons princípios que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, eles estão lá respaldados na palavra. Através dessa palavra a gente conhece o que é bom e o que é ruim. E o Senhor nos ensina todo dia, Ele é o nosso Pai, o nosso Deus. E Ele quer o nosso bem. O que é que Ele quer? Que a gente tenha paz. A Bíblia diz que os ímpios não têm paz. Quem são os ímpios? Os que andam fazendo males. Os que andam na sua própria vontade, no seu instinto humano. O homem perdeu a essência de Deus quando ele se separou do Senhor. Mas essa essência ela pode ser resgatada através de Jesus Cristo. Ele veio para resgatar essa essência do homem mal caído. Você diz assim, mas tem tanta gente ruim na igreja, tem tanta gente boa aí fora no mundo que nem conhece, até ateus. É verdade, sabe por quê? Porque mesmo sem conhecer a Deus, vive princípios de Deus. E enquanto muitas pessoas dentro da casa do Senhor, mesmo conhecendo a Deus, não vivem os princípios de Deus. Se nós vivemos os princípios de Deus, nós daremos frutos bons. Nós seremos transformados pela vontade do Senhor em nossas vidas. Amém? Se essa palavra fez sentido para a sua vida, eu te peço que você curta esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas venham a ser alcançadas. E se você gostou desse tipo de conteúdo e fez sentido para a sua vida, eu te peço que você se inscreva, se você ainda não é inscrito, para que eu venha estar produzindo mais vídeos como esse, para que venha alimentar nossa mente daquilo que é bom. Amém? Jesus abençoe a sua vida e Jesus abençoe a sua mente com pensamentos que vai gerar vida e paz em nome de Jesus.